Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu entrevistado de hoje é Cristiano Guilherme Carneiro, que é médico veterinário da Auster Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista será a importância das leitoas na produtividade da granja. Meu amigo Cristiano, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Divino? Eu estou bem, vocês? Boa tarde boa tarde a todos os ouvintes aí do programa, do Morada de Campo, do podcast AgriProsa. Obrigado pela oportunidade, Divino, de poder aí compartilhar um pouco aí do assunto com as pessoas aí. Com certeza vai ser uma prosa boa. Eu que te agradeço, Cristiano, por tirar seu tempo tão precioso para conversar com a nossa audiência. Meu amigo, eu vou começar tirando... Eu tô com a pulga atrás da orelha. Tem um nome aqui que eu quero entender o que significa. O que é marram? Certo. Dentro do sistema de produção de suínos, nós temos as matrizes, que são as porcas, que nós chamamos de as multíparas, ou seja, porcas de segundo parto ou mais, terceiro, quarto, quinto parto. As marrãs, também chamadas de leitoas, elas são as fêmeas que futuramente vão substituir essas matrizes. Então, são fêmeas que elas nunca tiveram um parto. São fêmeas jovens que vão entrar na puberdade, que nós vamos trabalhar elas para desenvolver, para que elas possam ser as futuras matrizes no plantel de suínos. Geralmente uma fêmea dessa, ela vai ter qual idade? Quando ela até chegar no primeiro cio, ela vai ter que idade? Então, nós temos duas situações na produção. Nós temos produtores que fazem a sua autorreposição. Então, dentro da granja, eles têm a genética pura lá para fazer a produção dessas fêmeas. E nós temos produtores que compram essas fêmeas. Então, elas chegam por volta dos seus 150 dias de idade na propriedade. E aí, nós vamos começar a fazer todo um trabalho com essa fêmea para ela começar, então, a aparecer aí o seu cio por volta aí com 160 dias, 170 dias, aí ela vai começar a aparecer o cio. Não é o cio de cobertura, aquele cio que a gente já pode inseminar essas fêmeas, mas ela já vai estar demonstrando aí o aparecimento de cio e a gente vai trabalhar para ir estimulando e desenvolvendo ela para chegar no momento correto de fazer as inseminações. Explica para a gente como é que é feito esse trabalho. Então, as marrãs ou as leitoas de reposição, quando elas chegam na propriedade, normalmente é interessante que a gente tenha essas fêmeas separadas das matrizes do plantel que elas vão fazer parte. Por que isso daí? Porque as matrizes do plantel, elas têm um sistema de uma microbiota seria a contaminação
natural dos animais. Assim como nós temos a nossa microbiota intestinal, os animais também têm. E esses animais dessas granjas, eles já estão adaptados a essas bactérias, né, benéficas também, do plantel que elas fazem parte. E quando eu adquiro uma leitoa, ela vem de uma outra granja para fazer parte dentro desse plantel, ela tem uma outra carga microbiana que muitas vezes é diferente da qual ela vai fazer parte. Então, o ideal é que essas fêmeas, quando elas chegam na propriedade, que o produtor adquire ela e aos 150 dias de idade, que nós colocamos essas fêmeas numa instalação separada. A gente chama essa instalação de quarentena. Não necessariamente elas têm que ficar lá seus 40 dias, mas a gente deixa elas lá por 30 dias, separado do plantel reprodutivo a qual ela vai fazer parte. Durante esse período, nós fazemos uma série de análises, avaliações nessas fêmeas, ver temperatura, a gente vai fazendo alguns manejos para ir contaminando ela de forma benéfica com a granja que ela vai fazer parte, que ela vai entrar dentro daquele plantel, né? Como isso daí? A gente pega aquelas matrizes que já estão mais velhas, que já vão ser descartadas, coloca em contato com essas fêmeas, para que elas vão tendo contato com as fêmeas mais velhas, para elas irem se contaminando de forma gradativa. E nesse período a gente vai avaliando elas se elas não vão apresentar nenhum sintoma clínico a qual a granja não tem determinada doença, a ponto de nós prevenir que essa leitoa, ao entrar dentro do plantel, ela traga algum patógeno, algum agente microbiano a qual a granja não tem, e isso aí a gente implantar aí vamos dizer, uma doença dentro do sistema de produção. Então é muito importante fazer esse trabalho, né, nessa quarentena, e aí a gente vai fazer os trabalhos de alojamento desses animais, cuidar do arraçoamento, qualidade de água. É muito importante atender a qualidade, a quantidade de água que esse animal tem que tomar, temperatura dessa água, a lotação, quantos animais nós temos que deixar por baia. Tudo isso tem importância em que sentido? No sentido que todos os manejos que nós vamos fazer nessa leitoa, nós vamos impactar na vida reprodutiva dela. Então, se eu falhar em algum processo desse manejo, eu posso prejudicar a minha fêmea durante toda a sua vida reprodutiva dentro de um plantel. A fêmea, a leitoa, ela tem um alto custo, um alto valor agregado. Quando a gente fala em sistema de produção de suínos, existem 3 pontos fundamentais que têm um alto custo. Um deles é a aquisição dessas leitoas, a compra dessas leitoas, ela tem um custo elevado. O peso de venda, de abate dos animais também tem um impacto no custo. E o que nós chamamos também de conversão alimentar, que impacta significativamente o custo. Conversão alimentar é quanto o animal tem que consumir de ração para produzir 1 quilo de carne. Então, eu falei desses 3 pontos, mas voltando lá na leitoa. Por ela ter um alto valor agregado, ela ter um custo elevado na aquisição, eu preciso fazer com que essa fêmea ela permaneça na minha granja o maior número de ciclo possível. Porque existe um cálculo dentro da suinocultura que nós técnicos e produtores fazem, que essa leitoa ela só vai começar a se pagar a partir do 3º parto. Aí ela vai começar a se pagar, porque ela tem um custo de aquisição, compra dessa fêmea, ela vai ter um custo de consumir ração, o uso de medicamentos, utilização de vacinas, mão de obra que a gente tem que disponibilizar para cuidar dessas fêmeas, o próprio custo de instalação que esses animais têm que ficar nessas instalações. Então, tudo isso é custo. E aí ela vai entrar no 3º ciclo produtivo, ou seja, no 3º parto, quando ela começa a atingir o pico de produção, ela começa então a se pagar. O que eu quero dizer com isso? Que todo o manejo que nós fazemos nessa fêmea, e não fazer corretamente, nós vamos fazer
percentual muito pequeno de fêmeas que chegam até o terceiro parto. E se eu começar a perder essas fêmeas antes do terceiro parto, eu vou começar a gerar dois problemas. Obviamente, o primeiro, eu tenho que comprar mais leitoa, o que custa caro, e ela nem se pagou, eu estou perdendo essas fêmeas no terceiro ciclo, eu vou ter que gastar mais. E o outro problema dentro da produção, os leitões, filhos dessas marrãs, eles têm uma imunidade diferente do que os leitões, filhos das porcas mais velhas. Porque as porcas mais velhas já têm um sistema imunitário, uma imunidade muito bem adaptado e diferenciado do que essas leitoas. Então, se eu começo a entrar com um número grande de leitoa dentro do meu plantel, porque eu estou falhando no meu manejo, e isso está impactando nessas fêmeas, na taxa de retenção quantas fêmeas eu estou mantendo, estou conseguindo segurar até o terceiro parto, eu começo a ter muito leitão filho dessas leitoas, e isso aí começa a causar também uma desestabilização da imunidade dos animais. Então, é mais custo com medicamento, a gente tem perda de um maior número de leitões, né? Então, é muito importante nós levar esses manejos com o máximo de cuidado, cautela possível, porque nós temos que pensar que essa fêmea que nós estamos cuidando vai ser a futura reprodutora da granja, a futura fêmea que vai produzir os leitões. A granja, hoje, o sistema de suínos, nós temos hoje uma margem muito pequena. Por quê? O custo de produção está muito alto. Agora a gente está tendo aí uma queda no preço aí de milho, de farelo de soja, que são as commodities agrícolas, é a base da alimentação dos animais. Então a gente está conseguindo diminuir um pouco esse custo. Mas nós vivemos aí os últimos 3 anos custo de produção muito alto e uma venda desses animais muito, muito baixo. Depois até o preço de venda melhorou, mas como o custo estava muito alto, a atividade estava ficando negativa. Então a gente precisa cuidar muito bem desses animais para que a gente seja eficiente. Produzir leitão, que esses leitões vão ser os terminados, que a gente vai engordar dentro do processo de ciclo, entregar para o frigorífico, abaixo e com eficiência, para eu ter o quê? Um baixo custo e ter alguma rentabilidade. E o manejo com as marrãs é fundamental. Cristiano, que tipo de erro no manejo pode levar à morte desses animais? Vamos lá. Vamos dizer, quando esses animais chegam, eu preciso alojar eles em baias. Essas baias, a gente precisa respeitar uma certa lotação, uma certa densidade. Normalmente, nós trabalhamos com 2 metros quadrados para cada animal. E a gente aloja essas fêmeas em grupos de 7 até 12 animais. A gente não recomenda fazer grupos muito maiores. Então, vamos pensar. Um manejo que a gente comece a superlotar essas baias e comece a colocar muita fêmea dentro da baia, eu vou começar a ter problema por disputa de comedouro, disputa de bebedouro. Então, as fêmeas dominantes tendem a consumir mais ração, e aí você começa a ter uma desuniformidade do lote, as fêmeas maiores vão despontando do grupo, vão ganhando peso, e as fêmeas menores elas vão refugando. Não vão. É importante nós lembrar que essa fase dos 150 dias até os 240 dias de idade, que é quando essa fêmea vai ser coberta, nós estamos falando em 90 dias de preparação. Então, nós vamos ter 90 dias de preparação e cuidado dessa fêmea para ela ser inseminada. Se eu falho, então, por exemplo, num manejo relacionado à lotação, esse animal vai comprometer o crescimento e, principalmente, a deposição de reserva de tecido muscular. Então, quando chegar aos 240 dias, eu não vou ter uma fêmea com peso ideal de cobertura.
E esse é um exemplo de um manejo mal feito, porque essa fêmea, quando a gente cobre ela com baixo peso, o que vai acontecer? Ela vai desmamar uma quantidade grande de leitão, porque as genéticas que nós temos no mercado hoje, todas têm um potencial fantástico na questão de nascimento e desmame, potencial de desmamar leitão. Só que o desgaste metabólico, a mobilização do tecido muscular para desmamar esses leitões vai ser muito grande. Então, o que vai acontecer? No segundo ciclo, a fêmea já vai ficando mais depauperada, e no terceiro ciclo, muitas vezes, a gente não consegue segurar. A gente acaba perdendo. Então, esse é um exemplo de um manejo que a gente não respeitou devido a uma superlotação de baia no momento de chegada. Outros manejos que nós podemos citar também é o manejo ambiental, ambiência. Os animais, o suíno é um animal extremamente suscetível e sensível à corrente de ar frio. Então, por exemplo, se essas fêmeas estão no barracão e eu não faço um manejo adequado de cortina para controlar a temperatura interna da instalação, isso vai fazer que eu possa desencadear um problema respiratório nesses animais. E eu posso tanto conseguir ainda salvar, medicar e recuperar, mas eu posso pegar e intensificar um quadro respiratório e também vir a perder animais. Tá? Então, esses são alguns dos exemplos que a gente tem quando a gente fala de manejo, né, voltado à mortalidade. Vamos pensar assim, eu tenho que fazer tudo bem feito, porque essa fêmea é a minha futura matriz da granja. E eu preciso segurar ela durante a sua vida reprodutiva, que normalmente a gente trabalha aí com 7 ciclos, até 8 partos a gente segura na granja. Mais que isso, nós começamos daí a ter outros problemas na produção devido à não reposição, segurando fêmeas muito velhas no plantel. Ao longo desses 8 ciclos aí, em um manejo bem conduzido, quantos leitões uma fêmea dessa pode gerar? Vamos falar que hoje as genéticas aí, elas estão com um potencial muito grande, tem fêmeas nascendo 17, 18 leitões totais. A gente vê casos aí nas redes sociais nascendo aí mais de 22 leitões. Mas entre nascer e desmamar, vamos pensar que nós temos um indicador reprodutivo que a gente mede na granja. Esse indicador ele serve para mim como um indicador de eficiência reprodutiva que se chama desmamado fêmea-ano. Quantos leitões uma fêmea desmama por ano? Né? Nós temos granjas hoje com 37 desmamados, mas vamos falar assim, uma média Brasil, 30, 31 leitão desmamado fêmea-ano. Né? Uma fêmea ficando 7 ciclos na propriedade, desmamando 14 leitão, ela vai ter aí, durante sua vida, 92 leitões produzidos, desmamados. Nós vamos ter as fases subsequentes, que existem desafios e a gente pode perder alguns animais no meio do caminho. Mas ela cumpriu a missão dela, ela entregou lá seus 92 leitões. A gente pode extrapolar isso aí. Dentro hoje da granja, a gente mede quantos quilos de leitão desmamado por gaiola. Então, a gente tem vários indicadores para medir, né? Quantos quilos como eu comentei, quilos de leitão desmamado por fêmea, por gaiola. A gente mede tudo. A suinocultura hoje ela é uma atividade bem diferenciada, onde a gente tem muito controle. Eu tive a oportunidade de trabalhar já em cooperativa e a gente mede tudo. Tudo que for possível, a gente mede todos os indicadores possíveis de produtividade, indicadores de reprodução, para depois avaliar com custo, né, para ver realmente se a atividade está tendo rentabilidade ou a gente não está tendo rentabilidade. Como eu falei, nós precisamos ter hoje produção em escala, os custos estão cada vez mais apertados e as margens pequenas. Então, nós precisamos ter produção em escala e essa produção que a gente seja altamente eficiente. Quando chega uma marrã dessa na fazenda, olhando para o animal, examinando ali no primeiro momento, já dá para saber se ela será uma boa reprodutora ou não? Quando ela chega, esse animal passou por um processo de seleção na granja, em outro sistema de produção, que a especialização é produzir essas fêmeas. Então, elas foram selecionadas. E o que se analisa?
analisa aparelho locomotor, a estrutura muscular dessa fêmea. Número de tetos hoje é fundamental. A Associação Brasileira de Suínos determina que você precisa entregar uma leitoa com mínimo 12 tetos. Mas hoje, isso está na legislação. Mas hoje é inadmissível uma empresa de genética pegar uma fêmea com 12 tetos e mamando 14, 15. Né? Então, essa leitoa lá na granja, que nós chamamos de multiplicadora, vai selecionar esses animais baseado em número de tetos, estrutura muscular, a estrutura do aparelho locomotor, que é fundamental. Nós vamos ter uma fêmea que vai ter lá 18 leitões na barriga, ela tem que ter estrutura para suportar também esse peso. Então, assim, quando ela chega, você já vê, existe um ganho de peso mínimo que a gente precisa ter quando essa fêmea chega, quanto que ela ganhou de peso. Então, com essas características, a gente vê que é uma fêmea que tem potencial. Agora, do momento da granja que ela chegou bem, é aquilo que nós já comentamos, nós temos todos esses fatores, nós temos que cuidar muito bem dela, porque eu posso sim pegar uma fêmea que veio com todas as qualidades para ter um alto potencial de produtividade e perder ela no primeiro parto. Então, respondendo essa pergunta, chegou bem, chegou com qualidade de aparelho mamário, tem teto, não tem teto invertido, não tem teto cego, tem boa estrutura muscular, tem um bom aparelho locomotor, é uma fêmea que tem um grande potencial de ser uma fêmea, produzir uma grande quantidade de leitões e leitões de qualidade. Quais são os registros que devem ser anotados no manejo das marrãs? Então, tudo que a gente anotar é muito importante para se ter um histórico desse animal. Então, por exemplo, essa fêmea chegou. Eu tenho que ter a idade que chegou esses animais. Eu tenho que anotar qualquer eventualidade que veio a acontecer. Se eu tive que medicar, por quê, né? Eu tenho que anotar quando que começou a aparecer os cios. Normalmente nós assimilamos a fêmea no terceiro cio, então eu tenho que ter um histórico de registro, quando ela deu o primeiro cio, quando ela deu o segundo cio, né? Então, todas essas informações que a gente vai anotando, isso vai facilitar o nosso manejo, a nossa interpretação e a nossa atuação, se precisar, por algum motivo, a gente tiver algum desafio na produção. Quando essa fêmea ela vai para a gestação, esse histórico a gente tem registrado, esse histórico é a ficha dela, é a ficha que tem todos os dados. Na gestação, o funcionário da gestação ele precisa também manter todo o histórico, se essa fêmea ficou doente, se ela foi medicada, com o que ela foi medicada, se ela teve aborto, se ela teve algum retorno de cio, né? Então tem que ser tudo isso anotado. Quando essa fêmea for para o setor de maternidade para ganhar os leitões, a gente tem todo o histórico dela e lá na maternidade é a mesma coisa. Eu preciso anotar tudo o que acontece, toda eventualidade. Se essa fêmea teve dificuldade para parir, se ela foi feito toque. O toque é uma intervenção ao parto, onde a gente tem que realmente intervir, colocar nossa mão, tentar tirar um leitão que pode estar atravessado, pode estar numa situação que não consiga sair pelo canal do parto. Eu tenho que anotar, porque esse animal, potencial, existe grande possibilidade de ter febre, né? E aí, esse histórico a gente vai tendo. Existem os nossos programas de gestão na propriedade, software de gestão, a gente vai registrando todos esses dados. Por quê? Quando eu vou fazer um trabalho de reposição, dentro de um sistema de produção, a gente trabalha em torno de 45%, e tem granjas que trabalham hoje até com 55% de reposição. Ou seja, 45% ao ano eu tenho que descartar as minhas matrizes. E o critério de escolha para descartar as matrizes é fêmeas velhas, fêmeas com algum problema físico, algum problema anatômico de aparelho locomotor,
fêmeas que dão retorno ao cio, fêmeas que abortaram. Então, isso acaba sendo critério de descarte de matrizes. E para a gente fazer isso aí, é se a gente tiver dados, tiver registros anotados. Então, é muito importante ter esse hábito, esse trabalho, né, de anotação, desde o momento que a gente recebe essas fêmeas até o momento que a gente desmama ela e ela volta para o ciclo de inseminação novamente. Você falou dos 3 primeiros cios. Geralmente, qual que é o intervalo de um cio para o outro? 21 dias, em média. 21 dias. Um outro dado que você colocou foi o seguinte, que os filhotes os primeiros filhotes das leitoas, eles não têm uma genética tão boa. E que lá na frente, elas vão começar a ficar velhas, essas matrizes, e os filhotes também já não vão ter aquela genética tão boa. São 8 ciclos, né? 8 partos, digamos assim. Qual que seria o ideal? Assim, ó, a genética está top aqui. Em qual intervalo desses aí? Tá, então assim, me permite, Divino, só fazer uma correção. Os leitões, nós não falamos que não é de uma genética boa. Hoje nós temos todas as empresas de genéticas no mercado são genéticas extremamente e muito boas. Fêmeas prolíferas, com habilidade materna, com alto potencial de desmame. Os filhos dessas fêmeas, eles vão herdar a sua característica genética. Então, assim, não é o fato que eu tenho os leitõezinhos, filho de uma fêmea de primeiro parto, que não vai ter uma genética boa. Eles vão herdar a genética. Então, a genética sempre vai ser boa. Certo. Né? Quando eu me referi lá no começo, é em questão a imunidade. Os leitões filhos... Perfeito. Perfeito. Os leitões filhos das matrizes de primeiro parto. Esses leitões, eles têm uma imunidade menor do que os leitõezinhos, filhos das porcas de segunda cria em diante. Correto. Mas então a genética não, a genética é muito boa. Correto. Não se perde isso na sua progênie, eles transferem essa característica de herdabilidade para a sua progênie. Correto. E é importante esse tipo de correção, porque assim como eu me expressei de forma equivocada, quer dizer, o nosso ouvinte pode ser que tenha entendido também de forma equivocada. Então você foi perfeito na sua colocação, muito obrigado. Quais são os fatores que mais causam dificuldades no parto? Você citou alguns fatores aí, às vezes o leitãozinho está atravessado e tal, né? Existem fatores que podem trazer essa dificuldade a mais? Existem. Por exemplo, ainda na fase lá da preparação dessas matrizes, eu preciso respeitar uma idade e um peso de cobertura dessas fêmeas. Um exemplo, por exemplo, se eu fazer inseminação de fêmeas muito pesadas, com excesso de peso, isso pode me agravar no menor consumo na fase de maternidade. Né? Fêmeas gordas, então, elas vão ter o que nós chamamos de partos distóxicos. Partos distóxicos são partos difíceis. Então, elas tendem a demorar mais. Geralmente, o intervalo de nascimento de um leitão para um outro leitão, a gente fala de 15 minutos, e quando chega a 45 minutos e não nasceu outro leitão, muitas vezes a gente acaba tendo que intervir nesse parto. Então, fêmeas gordas, momento de granjas que não tem sistema de climatização, e aí pega esses calor absurdo que tem feito, se for momento de parto, vai dificultar, vai demorar mais esse parto acontecer, então isso vai aumentar o número de natimorto, ou seja, a quantidade de leitões que vão nascer mortos, né? A maternidade ela tem que ser um ambiente calmo, tranquilo, sem barulho, porque tudo isso agita o animal, isso aí pode levar a aumentar essa duração do parto, e aí aumentando a duração do parto, a gente começa a ter um aumento no número de leitões nascido morto. Qual é a temperatura ideal, ou o intervalo de temperatura ideal naquele momento ali do parto?
As fêmeas, as matrizes, elas precisam de ter uma temperatura em torno de 16, 18 graus, né? Seria para elas. E aí a maternidade, que é onde elas vão estar e vai estar nascendo os leitões, acaba sendo um grande desafio para nós, porque você tem uma fêmea que precisa de 16, 18 graus de temperatura, e você tem um leitão que precisa de 33 graus. Então, ela se torna um desafio, porque nós temos duas categorias de animais na mesma instalação, com uma exigência de temperatura extremamente diferenciada, né? Então, aí dentro da instalação a gente tem mecanismo para isso, né? Existem os escamoteadores, que são as casinhas com aquecimento, onde esses leitões ficam, né? Mas o ideal é a gente manter uma temperatura da fêmea nessa faixa. Se você começa a ter temperaturas muito elevadas, elas vão ter dificuldade para consumir ração, elas tendem a não levantar. Uma fêmea, quando você estimula a levantar, ela vai consumir ração, ela urina, ela tem que urinar, isso aí faz parte para prevenir, inclusive, infecções urinárias. Então, quando está muito calor, a fêmea não levanta, ela tem preguiça, ela não come. Se ela está na maternidade, ela não vai comer, não consumindo ração, não vai produzir leite. Não produzindo leite, a gente vai ter um baixo peso de desmame desses leitões. Então, assim, é uma série de pontos negativos que a gente começa a ter se a gente não respeitar essa questão de temperatura térmica dos animais. Então, para finalizar, diante de tudo isso que você colocou, eu imagino que uma nutrição balanceada e de qualidade é fundamental para esses animais. É fundamental. Para qualquer categoria animal dentro de uma granja, nós estamos falando de reposição, para as fêmeas em gestação, fêmeas que estão na maternidade, na lactação, para os leitões que estão na fase de creche, para os animais que estão na fase de crescimento e terminação. Cada fase dessa, dentro de um sistema de produção, os animais eles têm uma exigência nutricional diferente dos demais. Então, eu preciso ter uma nutrição balanceada e respeitar as necessidades de cada categoria. Por exemplo, uma fêmea que está... a gente tem uma fase que a gente chama de flushing, que é um período que, quando você desmama uma fêmea, ela vai para esse período de flushing para consumir uma ração com alto teor de energia para estimular a taxa ovulatória dessa fêmea. E muitas vezes a gente vê nas granjas o pessoal trabalhar com ração lactação nessa fase. Qual que é o inconveniente disso? Uma ração lactação, ela é uma nutrição balanceada, ela é uma nutrição formulada com qual objetivo? Que a fêmea consuma essa ração para manter as suas necessidades fisiológicas e produzir leite. Então, o objetivo é diferente de uma ração para a fase do flushing, então eu preciso alta energia para aumentar a taxa ovulatória. Então, é fundamental, essencial que a gente trabalhe com uma nutrição adequada, uma nutrição de qualidade, formulando para cada categoria animal, atendendo às exigências nutricionais, os requerimentos nutricionais de cada fase desses animais. Para a gente conseguir, né, explorar aí o máximo potencial genético que as genéticas hoje elas nos trazem, né? Não adianta ter a melhor genética do mundo se você não tem uma nutrição adequada para essa fêmea. Não adianta trabalhar com genética de baixo potencial, que não é o caso hoje, e a gente também não tem uma nutrição adequada. Então, anda muito junto, genética e nutrição. E é claro, eu sempre falo assim, e nas assistências que eu faço nas propriedades, eu sempre falo, além de tudo isso, existe uma coisa fundamental e essencial no negócio, e que nós temos que valorizar, que é o fator humano, são pessoas. Então, eu posso ter a melhor genética do mundo, eu posso ter a melhor nutrição, instalação, mas se eu não tiver pessoas comprometidas, pessoas enganjadas, equipe comprometida, nada disso vai acontecer. Então, eu preciso ter nutrição, genética, instalação adequada e pessoas comprometidas com o negócio. Cristiano, muito obrigado. Foi um prazer te ouvir, foi muito bom. E esse finalzinho, então, foi fantástico. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, peço perdão se eu falei algum termo que o nosso ouvinte não entenda, mas posso, se for possível, deixar o meu contato, disponibilizar o meu contato. O maior prazer nosso é ensinar. Eu sempre digo assim, a gente não é o dono da verdade. Faz 14 anos que eu estou na produção, que eu estou trabalhando, e eu aprendo todo dia com o pessoal que está dentro de granja, todos os dias. Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, e com isso a gente constrói
constrói o conhecimento. Ah, sim, por favor, pode ficar à vontade. Então, 42, TDD do Paraná, 99940-2739. Fico à disposição para ajudar, para auxiliar no que for preciso. Meu amigo, muito obrigado. Um abraço para você. Agradeço. Obrigado. Um abraço, Divino, pela oportunidade. Eu conversei com o médico veterinário da Alster Nutrição Animal, o Cristiano Guilherme Carneiro, e ele falou a respeito da importância das leitoas, das marrãs, na produtividade da granja. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.